Lenise, Gustavo, Leila, se desejarem abrir, Rafaela, suas câmeras, fiquem à vontade. Irmãos queridos, bom dia, é uma alegria estar aqui com vocês. Eu sou o pastor Walter, nós estamos numa classe Escola de Oração 1. Quero dar inicialmente as boas-vindas. Nossa sala, como as demais, está sendo gravada. Então, esta aula, assim como as demais classes de escola dominical, todas hoje estão sendo gravadas e estarão ao longo do período, né? E você tem a liberdade de permanecer com a sua câmera aberta, mas a Lei Geral de Proteção de Dados nos orienta a informar a você que, haja vista a gravação, essa gravação poderá ser disponibilizada no futuro no YouTube. Considerando essa disponibilização, a sua imagem poderá aparecer e a sua voz também. Ou seja, permanecendo na classe, você está nos autorizando a fazer essa disponibilização ética, cuidadosa, mas que poderá ocorrer, tá bem? Então, que Deus nos abençoe, nos ajude. Somos todos bem-vindos. Aqui presentes nós temos, assim, dentro da minha telinha, para que eu não me perca, nós temos a missionária Nancy Lima, que é uma das nossas professoras dessa classe Escola de Oração. Nós temos a nossa irmã Ana Maria, que não está presente ainda, e eu quero justificar a ausência, que ela hoje colocou-se a serviço de outra irmã para levá-la à igreja e depois levá-la para casa. E por isso ela disse, pastor, vou chegar um pouquinho atrasada. E eu disse para ela, gente, importante não se atrasa, tem impedimentos, ou está envolvido em outra atividade. É o que está ocorrendo com a Ana. Temos a Adriana, que está nos ajudando aqui na parte técnica, e muito mais do que área técnica, tem sido uma bênção, um instrumento de Deus na vida de oração da igreja. E assim, a Giane, a Ivoni, o Edson, Tio Boy, Martinha, minha amada, vou marcar esse ponto aqui publicamente, está sendo gravado, né? A Leila, a Rafaela, a Lenise, Gustavo e Ana. Esse casal anda junto até na identificação aqui. Então, somos todos bem-vindos, que Deus nos abençoe. Nós vamos iniciar, não pode ser diferente, sobretudo nessa classe, orando e pedindo a bênção do Senhor. Queria pedir à missionária Nancy que abrisse o seu microfone e orasse a Deus, intercedendo por nós, pela nossa aula e agradecendo por este momento. Amém. Oremos, queridos. Louvado seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome. Adorado seja o teu nome, Pai. Louvamos ao Senhor mais uma vez por esse dia, pela tua bondade, tua graça, misericórdia, por essa chuva que cai, ó Deus, pelo ar que respiramos, bendito seja o teu nome. Nesse momento, Senhor, quero colocar a vida do reverendo Walter, pedir que o Senhor o use mais uma vez nessa manhã, como o Senhor tem usado, ou em outras manhãs na Escola Bíblica Dominical, por meio da tua palavra, na igreja, que o Senhor use o teu servo. Quanto a nós que estaremos aqui, Senhor, ouvindo da tua palavra, que essa palavra caia em boa terra e venha produzir a 30, a 60 e a 100 por um, para a glória do teu nome, Pai. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos dividir a nossa aula, que se dará até 12 horas, e eu pretendo ser bastante criterioso nesse sentido, considerando que depois vem o almoço, e é um dia que você pode estar com a sua família, em várias etapas. Essa abertura, nós vamos apresentar também o nosso tema do trimestre, o nosso tema de hoje, nossos objetivos. Nós vamos fazer um estudo bíblico sobre um texto da palavra, discutindo aqui abertamente entre nós. Nós vamos fazer algumas aplicações, faremos a prática, colocaremos em prática aqui um momento de oração, fecharemos com a conclusão e a avaliação final. E alguém diria assim, pastor, tudo isso em 46 minutos que nos restam, Deus proverá. Sem perder qualidade, eu conto com a participação de vocês para que a gente possa realmente atingir o objetivo. Quem quiser abrir a imagem, é legal olhar no olho, bater papo, ver quem está nos vendo e assim participarmos mutuamente. Como eu disse, para quem ainda não tinha chegado, nós vamos ter imagens de slides, e aí o mosaico ele some. Em algum momento vai ficar só uma tirinha com 1, 2, 3 ou 4 aparecendo, mas todos nós estamos à disposição aqui para participar.
A Adriana me fez uma sugestão de deixar os microfones fechados. Eu quero concordar em alguns momentos. Em outro, eu queria que o microfone fique aberto, mas se tiver algum som local, algum barulho que incomode, que atrapalhe a você e, quem sabe, a aula, aí você fecha. Eu acho que a gente pode fazer um teste do microfone aberto para participação. Eu queria falar, eu gostaria de perguntar, tenho dúvida, queria fazer uma citação. Então, vamos abrir e testar, Adriana? Se for o caso, pode abrir todos? E então, vamos lá. Vamos tentar, tá bem? Vamos ao nosso primeiro slide, que é o slide do ano, para a gente conhecer aí como é que isso está funcionando. Tá? Olha, não nos atrapalha uma participação dessa, viu? O nosso slide anual da igreja, ele traz essas informações aí do compartilhar em todo o tempo Jesus como nossa paz. Porque nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Essa é a proposta do ano 2021, que será o ano mais da celebração, considerando que o ano de 2020 seria o ano da celebração do aniversário de 60 anos. Mas em função da pandemia, nós ampliamos a comemoração. Vamos para um segundo slide, que nos mostra a nossa sala de oração. Esse segundo slide, ele fala sobre a nossa classe, apresenta nossos professores. Eu tenho a honra de estar aqui com vocês, aprendendo junto, e juntamente com a Ana Maria e com a Nancy, que já são professoras antigas dessa classe. Eu sou o novato, e nós três estaremos aprendendo juntos com vocês. Em caso de barulhinho aí, quem puder fechar o microfone, fecha para a gente, tá bom? Quem perceber que é na sua área aí. Essa aula, como eu já disse mais de uma vez, ela está sendo gravada e será disponibilizada oportunamente no canal do YouTube. Se você permanece, está dizendo ok. Pode divulgar, se for o caso, minha imagem ou a minha voz. Vamos em mais um slide aí, por gentileza. Boas-vindas já estamos dando. Vamos em frente. Relembrando quem são os professores e quais são os nossos objetivos. Vamos lá. Nossos objetivos. Rapidamente, compreender como é essencial a oração. Isso aí não há dúvida nenhuma, só que a gente precisa colocar isso em prática na nossa vida. Né? A gente precisa, além disso, vamos lá, nas nossos objetivos, desenvolver um relacionamento íntimo e prazeroso com Deus. Essa é a proposta da nossa sala. E não pode se redundar ou resumir só em 50 minutos, não dá tempo. A gente aqui vai plantar a sementinha para que ela germine e dê frutos durante a semana e durante a nossa vida. Além disso, aprofundar dia a dia o nosso relacionamento com o Pai. A partir do nosso envolvimento, do nosso crescimento, servirmos de instrumento para mobilizar novos irmãos para a oração, fortalecendo assim, sobretudo espiritualmente, a igreja como corpo de Cristo, para que a partir daí sejamos instrumentos para servir a Deus e ao nosso próximo. Por fim, testemunhar e proclamar, debaixo da graça e do poder de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Mas a gente quer alcançar 3 objetivos bem específicos. Bota aí para a gente, Adriana, por favor. Precisamos saber, precisamos ser e precisamos agir. Saber o quê? Compreender os princípios bíblicos, teológicos, práticos. A gente vai estudar isso. Que numa vida de oração constante e perseverante, como meio de graça. Então, ler a Bíblia, aprender aquilo que Deus nos ensina, colocar em prática a oração, é ter como um meio de graça, um meio de receber a bênção de Deus e de ser bênção nas mãos de Deus. Aí nós seremos. Para que a gente seja realmente uma pessoa de oração, precisamos nos tornar cada vez mais pessoas que vivam pela fé e seguirem pela palavra. Buscando o quê?
a palavra, consultando o coração de Deus em todas as áreas da nossa vida, a fim de que a gente possa vencer os desafios aos quais somos levados a enfrentar. E, por fim, a partir do momento que a gente sabe e que passa a ser uma pessoa de oração, precisamos colocar em prática e agir, assumindo uma nova postura na nossa vida de oração, tomando o quê? Atitudes que coloquem isso para frente, que otimizem a qualidade e a quantidade do tempo, da energia, da fé, do empreendimento na vida de oração. Bom, quando a gente olha assim, a gente percebe que todos nós precisamos crescer na vida de oração. Por quê? Porque todos nós somos carentes nessa área. Por mais que a gente ore, por mais que a gente desenvolva, nós nos sentimos realmente pequenininhos diante de Deus, haja vista que nós somos limitados, nós somos pequenos, nós somos carentes desse crescimento, né, dessa vida constante de oração, e nós estamos, então, aqui buscando esse crescimento. Nós vamos, a cada domingo, estudar um texto bíblico. O de hoje, ele é o que se encontra em Romanos, capítulo 8. Passa para a gente aí, Adriana, por favor. Vamos lá. Antes disso, eu estava dependendo dessa telinha aí, de relembrar. Vamos lá. Nós vamos ter 9 aulas, do dia 21 de fevereiro ao dia 25 de abril. Hoje é a apresentação, que eu encerro praticamente com esse slide. A aula 1, ela é uma pergunta, o seu tema, por que Jesus orava, por que não sabemos orar como convém, e vamos ver a base dessa resposta, pergunta e resposta. Aula 2, com a Nancy, em azulzinho, por que Jesus orava, mesmo sendo Deus. Aula 3, com a Ana Maria, o chamado mais importante, ela vai falar sobre o prazer em Deus e na oração. A aula 4, volta a ser comigo, a comunidade de oração, como família de Deus, como povo de Deus, como um só rebanho, como igreja. A 5, se Deus já sabe, por que orar? A gente vai responder isso lá na frente. Ana Maria, na 6, por que, ou pelo menos porque parece, que Deus não ouve minha oração? E a gente vai discutir essa questão. A 7, o exercício contínuo da fé, a oração, como exercício contínuo da fé. 8, qual a utilidade do jejum? É um componente, aí, um meio de graça muito ligado à oração. E encerrando, no dia 25 de abril, nós vamos falar sobre princípios práticos para a oração, dando uma olhada sobre o Pai Nosso, a oração que o Senhor nos ensinou. Passa mais um aí para a gente, Adriana, por favor. Então, hoje, oração, por que não sabemos orar como convém? Isso é uma pergunta. Você tem ideia por que a gente não sabe orar como convém? Vamos ao texto, por gentileza. Romanos 8, 26 e 27. Você pode abrir sua Bíblia para a gente? Abre aí em Romanos 8, 6, Romanos 8, 26 e 27, o texto está aí também para a gente. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Diane, você consegue ler o 27? Versículo 27 para a gente? Está aí na tela. Ah, tá. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Vamos dar uma dissecada neste texto? Passa mais um para a gente, Adriana, por gentileza. Esses 2 versículos, segundo William Barclay, que é um teólogo escocês que viveu entre 1907 e 1978, ele diz que são um dos textos mais importantes no Novo Testamento sobre oração. E aí Barclay explica o seguinte, nesse texto Paulo está dizendo que por causa da nossa fraqueza, está bem claro isso no texto, não sabemos por que orar, para que orar, como orar, mas
as nossas orações que nós deveríamos fazer, oferecer da melhor maneira possível, já que nós não sabemos, são oferecidas por nós pelo Espírito Santo de Deus. Passa mais uma, por gentileza, Adriana. E aí, a gente vai ver o que diz o texto a respeito dessa fraqueza e dessa suficiência. Passa mais uma, por favor, Adriana. Oração. Por que nós não sabemos orar como convém? Eu queria discutir com vocês, pode voltar, por gentileza, Adriana, antes desse, voltar ao mosaico completo, tá? E eu queria a participação de vocês, naquilo que for possível, você abre seu microfone e diz assim, pastor, eu queria falar sobre isso, pastor, eu queria tirar uma dúvida, me ajude nisso. Todos estamos nos vendo, que a gente possa realmente entender e participar. Vamos dar uma analisada nesses 2 versículos. Então, o texto começa com também. Por que Paulo começa o versículo 26, com também o Espírito? O que ele quer dizer com isso? É porque, anteriormente, dos versículos 18 a 25, há um texto, na verdade, não havia, há um texto que mostra a intercessão e o gemido, o grito da própria natureza, da criação e do ser humano. Por isso, ele vai dizer também, além da natureza, além da criação, que geme por causa do pecado, que prejudica, que destrói a terra e toda a natureza, além do ser humano, além da criatura humana, o Espírito Santo semelhantemente também geme em sua ação, em sua reação, em sua relação com o Pai, com Deus o Pai. Dos versículos 18 a 22, ele diz assim, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que está revelada em nós. E aí ele diz no 19, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, ou seja, o pecado, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção. E aí, a partir do 23, ele vai começar a falar de nós, do ser humano, que gememos por causa também do pecado e esperamos com expectativa a glória que está revelada a nós, que há de ser revelada a nós. Por isso, no 26, ele diz também o Espírito Santo, ele semelhantemente, ele vai interceder e ele vai fazer isso com gemidos inexprimíveis. E ele vai fazer, então, uma relação aqui entre a nossa... é a sua voz, viu? Ele vai fazer uma relação aqui entre a nossa fraqueza e a soberania de Deus. Uma causa ou uma consequência? Eu queria perguntar para vocês participarem comigo. A fraqueza humana é a causa de não sabermos orar ou não sabermos orar é uma consequência, é a causa de sermos fracos, na verdade? O que você acha? Alguém tem alguma? Somos fracos porque não oramos ou não oramos porque somos fracos? Alguém quer fazer alguma colocação? Primeiro, fomos feitos para ter uma comunicação com Deus lá no Éden. Mas o pecado da desobediência quebrou essa relação e nos fez fracos a partir dali, por causa do pecado em nossas vidas. E ali nós perdemos a nossa relação de comunicação com Deus. Nos tornamos fracos. Somos fracos por causa do pecado. Mas eu diria que também é uma bola de neve, porque quando nós somos fracos e acabamos não orando, mas quando Cristo entra em nós e somos transformados, o Espírito Santo intercede por nós e nós, então, aprendemos a ter relação, essa relação é refeita com Deus e nós passamos, então, a buscar, por meio da oração, o fortalecimento. E aí a gente vai perceber
que há uma necessidade dessa ajuda, dessa presença constante do Espírito Santo em nós, porque de nós mesmos nada temos para oferecer. Duas colocações descrevem bem essa intercessão. O Espírito Santo de Deus intercede por nós de maneira ou sobremaneira. Sobremaneira significa o quê? Sobremodo, grandemente, imensamente, extremamente, extraordinariamente, profundamente. E Paulo ainda vai mais longe, com gemidos inexpressíveis. Quando Paulo diz que são gemidos inexpressíveis, ele quer dizer assim, são gemidos que a gente não tem como descrever. Interessante. John Stott ele vai fazer uma colocação que muitas vezes, haja vista que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, não sei se você já viveu essa experiência, e se quiser compartilhar, pode falar, não tem problema, abre o microfone e diz, pastor, eu queria falar sobre isso. Existem muitas vezes que nós, em nossas orações, ao invés de falarmos, gememos. Alguém já passou por alguma luta, algum sofrimento, alguma tristeza, que não tem como expressar e a gente acaba gemendo, chorando diante de Deus? John Stott ele faz uma colocação ainda sobre um comentarista que ele cita. Ele fala que, às vezes, a intensidade dos nossos desejos ela é tão grande que nos faz calar a voz. E a gente fica apenas resmungando diante de Deus. A gente não consegue abrir espontaneamente, falar, soltar a voz, e a gente fica ali contritamente diante de Deus. Há momentos que nós nos sentimos tão carregados ou sobrecarregados e tão frágeis, sobretudo por causa da nossa situação de pecado, que somente conseguimos gemer. O que tem de importante nisso? É que mesmo nossos suspiros, mesmo nossos gemidos, sem articulação de palavras, sem qualquer expressão compreensível aos ouvidos humanos, uma única expressão nossa, o Espírito Santo de Deus, ele consegue, por meio disso, interceder diante do Pai por nós. Ele interpreta o nosso coração e ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis também diante do Pai, fazendo com que nossas orações cheguem ao Pai. Para tornar o sentido dessa colocação do versículo 26 mais clara, o apóstolo Paulo vem com o 27, e ele diz assim, aquele que sonda os corações. Quem é que sonda nossos corações? É Deus. Por exemplo, Salmo 139, verso 23, diz assim, o salmista Davi faz um pedido, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. No Salmo 17, 3, o salmista também diz assim, sondas-me o coração, de noite me visitas, provas-me no fogo e iniquidade nenhuma encontras em mim. A minha boca não transgride. Sondas-me o coração, sondas-me, ó Deus. Apocalipse, porque quando a gente olha para trás, dá uma ideia de história. A gente olha para a carta profética à igreja de Tiatira, Deus fala com aquela igreja, que é para nós um sinal das igrejas que viriam, dentre as quais nós nos encontramos em muitas situações. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Então, quando Paulo diz, no versículo 27, aquele que sonda os corações, sabe qual é a intercessão, a intenção do Espírito, Deus sabe qual é a intenção de quem? Do Espírito. Percebam que o Espírito está aí em letra maiúscula. Espírito de Deus, o Espírito Santo. Mas vem um porquê. Por que ele faz isso? Porque que aquele que sonda sabe qual é a intenção do Espírito. Porque, segundo a vontade de Deus, é que o Espírito intercede pelos santos. A oração do Espírito Santo, queridos,
que é uma das pessoas da Trindade, ela é exatamente segundo a vontade de Deus. Porque eles estão de acordo. E é ele quem intercede pelos santos. Ele não intercede por todos. Ele intercede por aqueles que são santos, são chamados filhos de Deus. Reverendo Hernandes, dentro da facilidade e, ao mesmo tempo, da simplicidade com que ele coloca as coisas, embora profundamente, ele faz uma série de colocações, as quais eu cito, que ele disse, e as coloco aqui para você. Ele fala sobre, Paulo, na verdade, fala sobre uma ordem crescente, já citada. Gemidos da terra e do céu, gemido dos filhos de Deus e agora gemido do próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. Esse gemido está presente nas entranhas da divindade. E não é um gemido qualquer, inexpressível, profundo, cheio de sentimento, de amor, misericórdia, graça e paz sobre nós. Nós somos mais do que vencedores, não é porque somos fortes. Paulo diz, nós somos fracos. Ele nos assiste na nossa fraqueza. E é por isso que dependemos do Espírito Santo de Deus. Nós somos fracos, mas apesar daquelas propostas que surgem por aí, onde algumas religiões, algumas filosofias, algumas linhas da psicologia nos propõem que a força vem de dentro de nós mesmos, Paulo, neste versículo 26, ele vai mostrar que somos fracos e o Espírito Santo é quem nos assiste em nossa fraqueza. E a verdade é que somos fracos, limitados. Em quais áreas? Eu queria que você me ajudasse a pensar sobre isso. Em quais áreas? Na área física, cheio de dificuldades, não depende nem da idade, mas dependendo da idade, vai doendo aqui, doendo ali, nosso corpo vai envelhecendo, vai enfraquecendo. Nós somos fracos e debilitados na área emocional. Aquele que hoje está feliz, satisfeito, alegre, em algum momento pode, por alguma razão, cair numa tristeza e tristeza profunda. Somos suscetíveis até mesmo a depressões. Nós somos fracos moralmente. A nossa vida de pecado, a nossa natureza pecaminosa nos compromete nesse sentido, e nós somos fracos espiritualmente. E eis, então, a razão porque dependemos completamente do poder de Deus em nossas vidas. Você quer fazer algum comentário? A sala está muito calada. Não é só porque o microfone está fechado. Não tenha medo de abrir o microfone, falar, ainda que você não queira, de repente, abrir sua câmera. Vamos nós. O tempo, ele vai esculpindo nossas rugas na face, na vida, vai deixando nossas pernas bambas, nossos joelhos enfraquecidos, nossas mãos descaídas, nossos olhos embaçados, nossos cabelos brancos vão aparecendo, exceto para as meninas, que não têm cabelos brancos, normalmente ficam loiras, ou acaju, não é isso? Acertei? Tropeçamos em nossos erros, incorremos normalmente nas mesmas falhas, caímos nas mesmas armadilhas, o bem que queremos não praticamos, o mal que odiamos acabamos cometendo. Quando nós percebemos, nós temos um calcanhar de Aquiles que nos incomoda. Nós temos espinhos na carne, como Paulo disse que tinha dele. Nós temos nossas fraquezas, e as nossas fraquezas, na verdade, nos esmagam. E aí Paulo diz, diante de tudo isso, nós não sabemos orar como convém. Fazer o quê? John Stott vai dizer que a nossa fraqueza decorre não de sabermos orar convenientemente,
mas nós somos fracos, não sabemos orar convenientemente, porque o pecado habita em nós. Somos fracos porque não conseguimos ter uma comunhão permanente com Deus, uma intimidade com o Senhor. O nosso problema não está em nossas fraquezas, mas em nosso distanciamento daquele que é onisciente, onipotente, onipresente. Mesmo sabendo que nós temos 2 intercessores na Trindade. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, o versículo 26 diz que o Espírito Santo intercede por nós de maneira ou sobremaneira com gemidos inexprimíveis. O versículo 34 pergunta, quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O Espírito Santo presente conosco na terra, Jesus na sua onipresença conosco na terra, mas ao lado direito do Pai, intercede por nós constantemente. E essa intercessão, queridos, ela tem características bem definidas. É uma intensidade, ela é intensa, ela é sobremaneira, como já dissemos aqui, ela é profunda, ela é constante, ela é plena. E o Pai nos amou de tal maneira que ouve ao Espírito Santo e ouve ao Filho e atende às suas orações. Nós precisamos, então, tirar desses 2 versículos, que são base para a nossa reflexão, algumas reflexões. O que precisamos fazer? Como devemos agir? E então, a Adriana vai colocar para a gente um slide e tem uma série de, vamos dizer assim, porquês que nós somos fracos, porque nós não sabemos orar ou não oramos quando oramos como convém. Eu queria que você analisasse nesses 12 itens onde você se enquadra. Eu diria assim, olha, com grande risco eu me enquadro em quase todos. Mas você, pastor, você é pastor, você é o professor da classe de oração. Primeiro, porque somos pecadores. Alguém foge disso? Porque temos pouca fé. Ivone, você pode ler para a gente aí, do 3 ao 5? Dona Edna, a senhora consegue ler o 6 e o 7? Deixa eu ver quem mais está comigo aqui, que eu preciso abrir um pouquinho minha tela. Nancy, você pode ler o 8 e o 9? Martinha, o 10 ao 12? Vamos lá? Vamos. Olhamos mais para as circunstâncias. Conhecemos pouco nosso Pai. Chegamos com soberba. Alguém tem dúvida de que nós, às vezes, nos prendemos mais às circunstâncias? Nós até pedimos, mas ficamos assim, será que vai ser possível? Qual tem sido a intimidade nossa com o Pai? Faça uma relação, não sei como tem sido a sua vida como pai, você que é pai ou mãe, em relação aos filhos, mas em relação ao seu pai também, não sei como foi o seu relacionamento até aqui. Mas olhando um bom relacionamento, pai é aquele que dá carinho, que dá consolo, que dá segurança, que protege. Quando o papai faleceu em 1997, eu já tinha 37 anos. O termo é esse, eu fiquei órfão de pai. Mas eu me senti órfão de pai, desamparado, inseguro, porque papai partiu. Estava idoso, debilitado, dependente dos filhos, mas para nós ele era uma segurança. Martinha sabe bem do que eu estou falando, nós temos uma vizinha aqui da nossa casa, o esposo dela ficou 12 anos enfermo, talvez mais da metade desses em cima de uma cama inerte, chamado de meu benzinho. E o dia que o benzinho morreu, a falta que ele fez para essa senhora era de segurança. E ela disse, eu me sinto tão insegura sem ele. Estou falando de marido e mulher, mas como pai, foi o sentimento dos filhos também, embora ele estivesse inerte numa cama. Pai
nos dá essa segurança. Conhecemos pouco o nosso Pai. Chegamos, às vezes, com soberba, alguns são assim, nariz empinado, autossuficientes. E a proposta é que aquele que é humilde e manso aprenda cada vez mais com Jesus, que assim o é. Quem vai ler para mim os outros dois? O 6 e o 7? Por gentileza, dona Edna. Ok. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Por dona isso... Edna, deixa eu ajudar a senhora. A sua leitura vai ser uma bênção para a gente, mas é sobre essa imagem que está na tela. A senhora está com a tela aberta aí com essa relação? Está vendo? Sim. Tá bom. O 6 e o 7. Facilmente nos esquecemos da sua palavra. Sim. Isso? Isso mesmo. Tendemos a achar que falar muito ou de certa maneira é o que importa. Pois é. Correto, obrigado. Então, facilmente nos esquecemos. A palavra de Gênesis e Apocalipse nos fala sobre esse Pai que nos ama, que nos protege, que quer bem a nós, que coloca seus anjos ao nosso redor, que se andarmos pelo vale da sombra da morte, não precisamos temer mal nenhum, porque Ele está conosco. Normalmente, nos esquecemos disso. Verdade ou mentira? Fake ou verdade? Tendemos a achar que muito falar, e às vezes de certa maneira, alguns segmentos hoje determinam a Deus, é uma maneira de falar, aquilo que acham que deve acontecer, e às vezes não se submetem humildemente diante da poderosa mão de Deus. Quem vai ler os outros dois títulos ou itens? Por favor. Pedimos mal, o 9, não somos perseverantes. Pois é. Pedis e não recebeis, porque não sabeis como pedir. Pedimos mal. Mas como pedir bem? Nós somos limitados. E aí vem, então, a necessidade da intercessão do Espírito. Não somos perseverantes. Isso é uma verdade. Às vezes, o nosso tempo de oração é limitado. Eu levanto a mãozinha e digo, eu preciso melhorar nessa área. Minha esposa está presente, a Martinha, sabe disso, que nós precisamos melhorar nessa área. Quem vai ler os 10, 11 e 12? Martinha, abre o microfone, por favor, e faça. Somos ingratos, queremos mais as bênçãos do que Deus, não priorizamos o tempo de oração. Então, somos ingratos. 10 leprosos receberam. Quantos voltaram para orar e agradecer? Nossa relação de pedidos é imensa. Nossa reunião de oração de manhã, o número de pedidos lota a tela. A folha já não cabe mais. Pedimos. Quantos voltam para agradecer? Muitos, senão a maioria não volta nem para dizer a minha oração já foi atendida. Pode tirar. É muito comum. Queremos mais as bênçãos do que o Deus das bênçãos. E essa é uma questão que se vê muito hoje. Se escrevermos na fachada da igreja a oferta de bênçãos, talvez tenhamos muito mais gente presente. Mas buscar o próprio Deus das bênçãos, muitos não estão preocupados com isso, ou priorizando isso. E, por fim, nessa relação, que não esgota os demais motivos, não priorizamos o tempo de oração. Somos breves. Eu lembro um fato de um irmão que sempre usava o exemplo do angu quente. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, segura o angu quente que ele já vai. E ele fazia isso brincando numa crítica de que às vezes nós pegamos um prato de alimentação. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por este alimento, em nome de Jesus, amém. É objetiva a oração? É. Mas muitas vezes é assim também a nossa oração matinal, a nossa oração quando oramos ao dormir ou ao deitar, ou qualquer outro momento. O pastor Marco Antônio citou um exemplo hoje na pregação dele pela manhã, quem o ouviu lembra? Sobre a multidão dos pecados. Perdoa a multidão dos nossos pecados. Se você tem 2, tem 3, tem 10, tem 100, isso não é bom.
mas deveríamos aprender a relacioná-los com calma, com detalhes, mesmo sabendo que Deus já sabe. Isso é assunto para outra aula, mas precisamos abrir o coração e expor isso diante de Deus. Vamos a um próximo slide? Então, é por isso. Oi, querida, diga. Rafaela, talvez um ponto que eu vejo que é muito comum e que não consta na lista é que muitas vezes, e aí o senhor em seguida falou sobre o pecado, né, a multidão de pecados, é que nós nos sentimos tão pecadores que nos sentimos indignos de se chegar a Deus. Né? Então, eu vejo que isso é muito frequente também, né? Eu sou tão pecador que eu sequer sou digno de conversar com Deus, e é quando mais precisamos dele, né? Exatamente. É uma realidade também, né? E por isso, Dodge, um teólogo do país de Gales, que viveu até 1973, ele disse que a oração é o Espírito Santo em nós, apelando ao divino sobre nós, o Deus Pai. A oração é o divino em nós, apelando ao divino sobre nós. Vamos mais um slide, Adriana, por favor. E assim, a gente vai ver essa palavra desse barbudo aí, que é reconhecível, Calvino, né? Onde ele diz que nenhuma palavra pode expressar com suficiência o gemido inexprimível, né? Por isso ele é um gemido inexprimível, a necessidade e a utilidade do exercício da oração. Nós precisamos aprender a pedir a presença de quê? A providência de Deus para cuidar dos nossos interesses. Isso tem muito a ver com a oração do Pai Nosso. A pedir a presença do poder de Deus para nos sustentar quando estamos fracos, quase desfalecendo. Às vezes só deixamos para essa hora, isso é um problema. A presença da bondade de Deus em nós para nos receber com favor, ainda que estejamos miseravelmente carregados de pecado. Exemplo do filho pródigo lá atrás. Precisamos da presença, ou seja, a invocação, a prática da invocação, para que ele se manifeste a nós em todas as suas perfeições, não obstante as nossas imperfeições. Vamos em frente, Adriana? Então, por isso, ele vai trabalhar esse versículo 27. Vamos lá, passa mais um para a gente, Adriana, por favor. Como proceder? Eu chamo esse momento de aplicação. Essa aplicação, ela precisa ser imediata, porque devemos buscar a Deus enquanto podemos achar e invocá-lo enquanto está perto. Alguém tem certeza que há de levantar do lugar que está sentado ou recostado, quem sabe num sofá ou numa cama agora? Nenhum de nós tem. Alguém tem certeza que chegará ao horário do culto da noite, em plena vida e saúde? Nenhum de nós tem. Então, vamos lá. Vamos ao próximo slide e vamos pensar sobre isso. Como proceder? Devemos tomar novas atitudes em relação à nossa vida de oração. Alguém tem dúvida sobre essa necessidade? Pode passar, Adriano, pode passar. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar, diz Lucas, tendo terminado, um dos seus discípulos lhe perguntou, lhe fez uma colocação: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos, aos discípulos dele. Nós precisamos buscar a Deus e pedir essa bênção. A próxima orientação, como colocar em prática, vamos lá. Eu queria que você abrisse o seu microfone e me ajudasse lendo. Quem quer ler para mim? Eu estou falando muito sozinho, e isso torna a aula um pouco menos participativa. Quem quer ler para mim, pode abrir o microfone e ler. Se houver duplicidade, a gente abre. Diga aí. Reconhecer e confessar a necessidade pessoal de maior intimidade com o Senhor. A Júlia. Júlia, que bom. Gente, quem aqui nem precisa disso, ou não precisa disso? Reconhecer e confessar a necessidade pessoal de maior intimidade com o Senhor. Vamos ver o que um versículo bíblico diz sobre isso? Passa aí para a gente. Lê para a gente, Júlia. Se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 Exatamente. João 9. Isso está ligado à questão do pecado, mas está relacionado à nossa necessidade de intimidade com Ele. Precisamos confessar, Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude. Eu quero dizer para vocês, e estou dizendo isso diante de Deus, da minha esposa, que está na sala com a gente, e diante da sala toda. Eu preciso de maior intimidade com o Senhor. Isso é colocar em prática, mas não pode ser só teoria. Eu preciso ir à frente. Então, vamos ao próximo slide, por gentileza. Uma outra razão, outra forma, é descansar no Senhor. A imagem seguinte vai nos mostrar assim, alguma coisa que nos leva a entender que isso é descansar mesmo. Dá para perceber a tranquilidade? A aparente tranquilidade dessa menina, ainda que numa água, parece água tranquila, uma boia bem cheia, mas parece que ela está dormindo. E dá para aplicar, deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Esse é o Salmo 3:5. No outro salmo, o salmista diz, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Mas só que às vezes a gente pede ao Senhor e entrega nas mãos dele, mas fica agarrado ali, ó, e não larga, não descansa, não confia, perde o sono, fica ansioso. Coisas naturais da nossa fraqueza. Mas o Espírito Santo de Deus intercede por nós. Graças a Ele, que senão a gente estaria bem mal. Então, prosseguindo, a gente vai tentar fazer isso hoje já colocando em prática. Eu queria que você voltasse o painel todo para a gente. Adriana, obrigado. E nós vamos primeiro abrir aqui para qualquer pergunta, indagação, afirmação, porque vocês percebem que eu falei bastante e quase sozinho. Mas eu queria vê-lo, ouvi-lo e sentir, perceber o que Deus está falando ao seu coração nesse momento, nessa aula, que é um momento de reunião de oração na presença de Deus. Alguém quer falar, por gentileza? Abre o microfone e fala assim, pastor, cita o nome, a gente te vê, te ouve. Algum comentário? Quem? Prossigamos, porque o nosso tempo é limitado. Eu vou falar. Sem vergonha, gente. Quem quer falar? Eu. A Júlia falando com a imagem do Wellerson. Do Fauro mesmo. Ele disse que é do Fauro mesmo. É do Fauro mesmo, pastor. Do Fauro. A gente está junto aqui na mesma sintonia. É que eu dividi meu celular para minha filha, entendeu? Excelente, querida. O pastor, o que eu tenho notado assim, naquele pedacinho que o senhor falou lá do alimento, que a gente, né, ora tão rápido e aquela oração, assim, eu acho que a gente precisa mais concentrar no que a gente está dizendo, porque às vezes a gente está com prato de comida, mas você está focado no horário de comer a comida do que no que você está falando para Deus. Então, isso é um meio que a gente tem que, como é que fala? Nos policiar. O que você está falando? Você está precisando... né? Exatamente. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Então, somos fracos, dependemos do Espírito Santo de Deus, que se coloca à nossa disposição intercedendo com gemidos inexprimíveis, graças a Ele por isso, porque senão nós estaríamos muito mal. E nós precisamos analisar e ver onde nós precisamos consertar e melhorar. Espero que Deus tenha mostrado alguns itens aqui onde nós nos encaixemos, ou nos encaixamos. E nesse momento, uma prática que a gente precisa colocar, embora já seja 11h59, nós vamos ter aqui 2 minutinhos de oração, talvez. Eu vou cronometrar aqui, e você não precisa se preocupar com isso, porque eu farei. A Adriana vai colocar uma música, e essa música tem, inclusive, uma imagem aqui com a gente, esperamos que dê certo,
Eu queria te convidar a orar por mim, orar por você, orar pela nossa sala, orar pela sua família, a falar: Senhor, se foi bom agora, me ajuda a melhorar isso e a aperfeiçoar. Vamos à prática, então, por gentileza? Adriana, enquanto estamos ouvindo essa canção, você está convidada a orar. Eu quebrarei o silêncio dentro de alguns instantes. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem minha alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Senhor, nós te damos graças pelo privilégio de estarmos reunidos em tua presença nesta manhã. Nós te agradecemos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos. Nós queremos, ó Deus, pedir a tua misericórdia sobre nós, que se renova a cada manhã, e rogar que o Senhor nos ensine a orar, que o Senhor nos motive a orar. Nós que escolhemos essa classe, ó Deus, cremos que fomos escolhidos pelo Senhor, em primeiro lugar, para que aqui estivéssemos. Que não seja, ó Deus, mera teoria para mim, para Ana Maria, para Nancy, para Adriana, que estamos na direção da classe, e nem para qualquer aluno que aqui chegue conosco, ou esteja no dia de hoje, mas que seja algo prático, prazeroso, motivador, que seja profundo, que seja algo de intimidade com o Senhor, que seja o desejo da nossa alma, e que só a tua vontade seja feita em nossas vidas, Pai. Nós pedimos que, durante essa semana, nós possamos realmente rever nosso compromisso de oração com o Senhor, o tempo que nós temos empreendido, o prazer que nós temos sentido, a alegria que tem sido, ó Deus, experimentada por estarmos na tua presença. Como temos confiado no Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a confiar mais. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender a tua palavra e a colocá-la em prática, no sentido de que, quando buscamos ao Senhor, o encontramos, que somente a tua palavra pode nos libertar, e a oração, ó Deus, também como meio de graça, de comunhão com o Senhor, é um canal de relacionamento, de intimidade com o Senhor. Ajuda-nos a colocar em prática isso em nossa vida. Dá-nos a capacidade de dar testemunho. Como é bom quando eu lembro do meu sogro, ajoelhado, aos pés de uma cama, intercedendo, nome por nome da nossa família, como isso ficou marcado na minha mente e da família. Eu seja também, que nós sejamos exemplos para os nossos familiares, e que isso venha encher o nosso coração de alegria e de gozo na tua presença. Nós te pedimos essas bênçãos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Em o nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, dever de casa para a gente. Semana que vem, se Deus nos permitir, voltar aqui e dizer assim: olha, minha vida mudou. Deus me ajudou e Deus me abençoou, e a glória é sempre de Deus.
e aconteceu isso ou aquilo. E você vai ter a oportunidade, quem sabe, de falar como isso mudou na sua vida. Além do dever de casa, a gente precisa concluir. São 12h05. A gente hoje, com a apresentação inicial ali, a gente gastou um tempinho a mais. Qual é a conclusão que a gente chega? Alguém quer fazer algum comentário? Para a gente fechar? Volta aí ao nossas carinhas aí, por favor, Adriana. Vamos lá. Alguém quer falar? Um de cada vez. Ana Maria está sorrindo, como sempre. Seja bem-vinda, Ana Maria. Você que teve um impedimento inicial, a gente justificou. Abre o microfone, se for falar. Só dizer que privilégio trabalhar nessa classe, nós vamos aprender uns com os outros. Nem sempre os professores são os que sabem mais sobre oração ou os que aplicam mais o que sabem ser a oração. Então, nós somos um grupo para aprender uns com os outros a orar mais e orar melhor, que o Senhor vai nos ensinar e usar as nossas vidas. Que Deus abençoe a classe. Amém, amém. Mais alguém gostaria de falar? Pastor, Oi, Rafael. eu queria só indicar, porque eu comecei a ler agora muito recentemente, mas vai ser uma bênção ler ele todo junto com essa classe da EBD. É um livro que se chama O Poder da Oração Simples, Como Falar com Deus sobre Tudo, da Joyce Meyer. E, assim, pelo pouquinho que eu li até agora, eu acho que uma coisa que me despertou nele foi porque muitas vezes a gente fica esperando, claro que a gente tem que ter aquele momento reservado no dia, a sós com Deus, com todo o foco, com toda a atenção, né? Um momento exclusivamente dedicado para oração, mas isso não impede que a gente ore o dia inteiro e de várias formas, né? E eu tenho feito muito isso, porque há quase um ano, tá? Eu, meu filho e ninguém mais. Então, assim, eu tenho hoje um tempo muito pequeno de oração focada, assim, que eu posso dispor um tempo menor e passo. Então, assim, enquanto eu estou ouvindo a EBD aqui, eu já lavei a louça, limpei a casa e tal, até por isso eu nem abro a minha câmera. Fone no ouvido, já brinquei e tal. Então, assim, e é a forma como eu, nesse tempo, né, com essa dificuldade, eu tenho orado mais. Então, eu achei muito interessante esse aspecto que ela coloca no livro, e aí eu indico para todos, se quiserem também, né, como uma leitura complementar que tem a ver com o nosso curso. Excelente. Anos atrás, na verdade, tem mais de um ano, uma pessoa que nós conhecemos bem aqui em casa, ele falou assim, olha, eu não tenho tempo para o quarto de oração. Aquela técnica que nós já ouvimos aí em vídeos, em filme, quarto de oração, ou quarto de guerra, desculpa, quarto de guerra. Mas eu criei o carro de guerra. E aí a pergunta é, como é que se cria o carro de guerra? É que ele falou, entre minha casa e meu trabalho e minha casa, eu entro em guerra na oração. E eu oro o tempo todo. E param do meu lado e devem achar que eu sou louco, porque eu estou ali falando e orando, e guerreando em oração. Então, existem métodos, é assim mesmo, Rafaela. Se a gente não consegue parar por alguma razão, apesar de ser muito importante que façamos, dentro do possível, mas que a gente possa aproveitar cada instante, cada oportunidade. E aí o quarto de guerra é importante, o carro de guerra é importante, e durante essa aula, a aula de guerra é o momento de a gente colocar em prática a oração. Mais alguém? Vamos lá, nós estamos chegando ao nosso fechamento. E o slide que a Adriana vai botar para a gente, ele tem um QR Code. E nós precisamos fazer uma avaliação dessa nossa sala de aula. Essa avaliação vai perguntar sobre o método de ensino, sobre uma série de outras áreas, sobre o tema, a abrangência do tema, se houve ganho, o que podemos melhorar. Obviamente, vocês não precisam ficar constrangidos. Podem falar o que estiver no coração e na sua mente. Se for alguma falha minha, cite lá, para que a gente possa melhorar nas próximas aulas, tá bem? Como é que você atinge esse QR Code?
ele está difundido nos nossos grupos da igreja, e ele está aqui agora. Se você colocar o seu celular com a câmera voltada para o QR Code, você abre, então, a avaliação, e você vai responder com sinceridade do coração às perguntas que estão ali, aos itens que ali estão. Tá bem? Pastor Walter. Oi, querida, diga. Eu coloquei também aí no bate-papo o link, tá, da avaliação. Quem quiser pode só clicar no link, tá, no bate-papo aí. Fica, às vezes não consegue pela câmera, pode pelo link. De antemão, eu quero falar em meu nome, em nome da Ana Maria e da Nancy, que nós estamos nos adaptando a esse formato, né? Quer alunos, quer professores, e esperamos que tenha atendido. A ideia é tornar a aula o mais participativa possível. Hoje eu acho que foi menos participativa do que poderia ser, mas não há crítica nesse sentido, é uma constatação daquilo que, da minha fraqueza ou de qualquer um dos irmãos, nós acabamos, às vezes, não atingindo um objetivo como gostaríamos. Mas eu espero que o Espírito Santo de Deus aplique em nossos corações, em nossas vidas, o que aqui vivemos, né? Eu quero, embora talvez cansativo para algum, mas citar o nome de cada um. Giane, Ivoni, Edna, Martinha, missionária Nancy, missionária Ana Maria, Adriana, Lenise, Rafaela, Gustavo e Ana, Alexandre do Vale, Virgínia, Pedro Razucchi, o Fauro e, deixa-me ver aqui, tem um iPhone que eu não consigo identificar, e o André Neri, ou alguém da sua família que aqui está conosco. O nosso muito obrigado pela sua presença. E Deus fala aí, Ivoni, diga. Aproveitando, chamar todo mundo que está aqui, né, se puder participar da nossa reunião de oração, né, 7h30 da manhã. Seria muito bom, né, uma aulinha prática. Ivoni é a nossa Relações Públicas, na reunião de oração. Muito obrigado, excelente. Todo dia, 7h30 da manhã. E aos sábados e feriados, às 8h30. Tem sido um momento espetacular na presença de Deus. Muito bom. Muito prazeroso. Eu coloquei o Mais link alguma também colocação? no bate-papo. Viu, pastor, Ótimo. pessoal? Coloquei o link também da reunião de oração matinal no nosso bate-papo. Quem quiser também pode me procurar pelo Zap ou nas redes sociais da igreja. Vocês podem perceber que a imagem melhorou bastante agora. André Neri apareceu, olha lá, com seu tupete bonitão. Ó, saudade que eu tenho do meu. Seja bem-vindo. Muito bom, gente. Não havendo mais nenhuma colocação, se alguém quiser falar, é hora. Estamos encerrando a nossa transmissão e a nossa gravação. Que Deus nos abençoe e nos dê um domingo maravilhoso na presença dele. Amém? Amém.